E aí, robozada gamer, só nos computer? Fica ligado que eu sou o Fabinho dos teclados e estou aqui hoje para falar o quê? De teclados, é claro. Aproveitei que achei essa pecinha aqui, ó, falar desse assunto para vocês. E começando esse programa, pé direito, quero agradecer aos nossos brothers da Razer que mandaram os periféricos super irados pra gente usar no The Hardware Show. Primeiramente, o mouse Mamba Tournament, super top, tá? E segundamente, esse teclado lindo aqui, Black Widow Chroma V2. Tá bom? Cheio de macro, cheio de RGB, que é o que o jovem quer hoje em dia, né? Bom, mas o que acontece? Hoje em dia, o jovem gamer aí sempre tem dúvida na hora de comprar o seu teclado gamer. Afinal de contas, a gente tem muitos modelos, né, de várias marcas, e cada marca tem vários modelos. E aí a gente fica pensando o que muda de um para outro. E é por isso que a gente vai esclarecer um pouquinho sobre teclados gamers e sobre teclados não gamers também, que você também pode usar nos jogos, é claro. Então, vem comigo. Gostou da minha trilha sonora que eu fiz? Ficou muito robótica, né? Eu pensei que parecia a trilha do Blade Runner até. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, existem diferentes tipos de teclas e por isso que existem também diferentes tipos de teclados. Existem então três principais tecnologias, digamos assim, que são usadas, que são a chiclete, a membrana e a mecânica. A primeira delas é a chiclete, que é a que está neste tecladinho aqui, ó, da Apple ou Apple, como você quiser, tá? Que é essa teclinha mais baixa aqui, ó, que não faz barulho e ela é bem boa para digitação. Ela também está presente em notebooks e ela se assemelha muito com as teclas dos teclados de membrana, que tem um modelo por aqui. Cadê aquele modelo, Matheus? Como esse aqui da Roccat, tá? Essa aqui a diferença é que ele é a tecla um pouco mais alta e, portanto, ele vai fazer mais barulho e talvez ele não seja tão confortável para quem vai digitar muito. Apesar de que ele vem aí na maioria dos computadores e também não é o fim do mundo, né? Também vai servir para jogo perfeitamente e a diferença essencial entre esses dois é basicamente a altura. Em alguns casos, os teclados chiclete, eles também têm uma diferença de mecanismo interno, tá? Eu vou explicar para vocês em detalhes como é que funciona a membrana. Então tá, tanto o teclado chiclete quanto o teclado de membrana tem mecanismo similar por dentro, conforme eu já disse. E os dois usam membranas na parte de baixo da tecla e elas funcionam com camadas. A gente tem a camada superior, que é a tecla de plástico propriamente dita, essa parte que você tem acesso aí e é onde você clica. Só que por dentro ele tem outras camadas. A segunda camada aqui é essa camada de borracha que tem uma leve elevação. É ela que vai dar sustentação para a tecla e também é ela que vai fazer o efeito mola aí quando você clicar, ele ativar o comando e depois voltar à posição normal. E é por fim aí que a gente tem essa membrana. Então quando você pressiona a tecla, ela empurra a parte elevada para baixo, que faz a membrana encostar nas trilhas eletrônicas e que vão registrar o comando e dar a ordem para o PC, então, colocar a letrinha que você clicou na tela. Agora, o teclado mecânico, ele é um pouco mais elaborado. É claro que na questão do layout, se a gente olhar aqui um teclado de membrana e um teclado mecânico ao lado, a gente vai ter as mesmas teclas. Podemos ter as teclas comuns aqui de letras, o teclado numérico, às vezes a gente vai ter teclas multimídia e até teclas macro que existem em teclados de membrana com essa funcionalidade. Só que, de novo, o que vai mudar é por dentro da tecla e é isso que vai realmente fazer a diferença para o jogador. Então, a tecla mecânica, ela não usa membrana, mas ela usa um switch, que é um mecanismo que a gente vai ter aqui dentro, embaixo da nossa teclinha, e ela vai ter uma série de componentes aí que vão realizar a ativação do caractere que você pressionar, e ela vai ter um funcionamento um tanto diferente, não é simplesmente uma membrana que encosta na trilha eletrônica. Tem uma série de pormenores aqui que a gente vai entender em detalhes agora. Bom, a gente tem numa tecla mecânica 5 elementos principais. O primeiro deles é a capa da tecla, digamos assim, que é essa partezinha de plástico aqui, que você vai clicar então e ativar depois embaixo. Logo abaixo dela, a gente tem esse item verdezinho, que pode mudar de cor dependendo da tecnologia que você usa no seu teclado. Isso aqui a gente costuma chamar de haste, ou qualquer outro nome que você quiser, que ele tem um formato de um maisinho, tá? E é isso aqui que vai realizar, então, o pressionamento lá do switch interno
e a ativação do caractere. E aí o que acontece? Essa hastezinha aqui, quando ela é clicada, ela fecha o circuito eletrônico que registra, então, essa informação para o computador mostrar na tela. Então é parecido com o de membrana, só que dentro a gente tem alguns diferenciais. O terceiro item é justamente o switch, que é feito de subpartes aí, e no caso de alguns teclados ele até pode ter partes aí feitas à base de ouro para justamente melhorar o contato eletrônico e dar uma resposta mais rápida na comunicação com o PC. Bom, e depois aí embaixo do switch a gente vai ter uma molinha, que é o que vai gerar diferença de força entre um teclado e outro. Em alguns teclados você precisa mais força para pressionar a tecla, em outros menos força. E por fim a gente tem esse outro invólucro plástico, que em alguns é na cor preta, em alguns é de cor transparente para melhorar um pouco a iluminação do RGB às vezes. E isso seria o quinto elemento da nossa tecla mecânica. Só que isso aí é só o básico do que a gente tem em um switch ou em uma tecla mecânica. Cada marca aí, então a gente tem aqui, por exemplo, Duck, Corsair, SteelSeries e ainda a Razer, e cada uma delas usa uma tecnologia um pouco diferente no switch. Então aqui a gente tem Cherry MX nesses dois, ali a gente tem o QX2 da própria SteelSeries e aqui a gente tem o Green Switch da Razer. E aí cada um deles vai ter alguma diferença aí, tanto no mecanismo interno do switch quanto nessas questões aí de atuação, de força, de distância entre o ponto de ativação, que eu vou comentar logo em seguida. Só que antes disso, a gente tem que falar de um negócio que muda também entre as teclas mecânicas, que é a cor do switch. Mas afinal de contas, Fábio, o que muda do switch azul pro vermelho, pro preto e pro verde? E tem mais cores além disso. Bom, para você que tá em dúvida, basicamente o que muda? A cor. Só isso. Não, brincadeira. As cores, na verdade, elas servem para identificar alguns parâmetros, como a distância de ativação, a força de operação e também até o barulho que o clique faz na hora que você usa o seu teclado. E aí, eis um ponto que é muito diferente entre o teclado mecânico e o teclado de membrana. No teclado de membrana, para você poder registrar o clique, você tem que pressionar a tecla até o final, que é quando a membrana vai encostar na trilha eletrônica. Na tecla mecânica, a gente tem uma diferença que ela tem uma distância total aqui. Então ela tem 4 mm de altura, por exemplo, e a partir de 2 ela já vai ativar. Então você não precisa clicar até o final para ela ativar. Quando você vai pressionando lentamente, aqui ela ainda não ativou. A partir de um determinado momento ela registra o LED, que é, ó, esse clique é quando ela está ativada. E aí você ainda tem mais distância para ir até o final. Então isso já é um pouquinho diferente aí, que a gente tem tanto questão da força na ativação quanto a distância. Então, existem diferenças entre cada um desses, que eu vou exemplificar agora. Então, como eu estava falando, o Green Switch da Razer, ele precisa de 50 gram force de força de ativação, e ele vai se deslocar apenas 1,9 para registrar a ativação do comando. E fora isso, ele faz barulho ao pressionar a tecla. Ok? Já o switch QX2 da SteelSeries, ele precisa de apenas 45 gram force de força para ativar, e ele tem aí uma distância de 2 mm de ativação. Então a gente tem essa diferença de 0,1 entre os dois, mas a força aqui é um pouco menor do que aqui. Aí o Cherry MX Black, que a gente tem aqui no Duck, precisa de 60 centinewtons de força para ativação, e ele ativa a partir de 1,9 mm. Enquanto que o Cherry MX Red, que a gente tem no Corsair aqui, ele precisa de 45 centinewtons de força, e ele também ativa com 1,9. Então essa pequena diferença aí na força pode parecer bobeira para algumas pessoas, mas para outras faz muita diferença, principalmente quando você está num campeonato aí, num jogo competitivo em que repetir o mesmo comando é necessário, e aí essa pequena diferença na força, ou às vezes a pequena distância de 0,1 mm na ativação, também pode fazer diferença. Aí a gente também tem questões como o polling rate, que é medido em Hz, e esse número vai indicar quantas vezes o computador vai checar um comando do teclado. E quanto maior a taxa em Hz, menor vai ser o tempo de checagem. Então, se a gente tem um teclado de 1000 Hz, o comando leva apenas 1 milissegundo para ser registrado, e isso é muito bom na hora de repetir vários comandos. Algo também que vai fazer diferença nesses casos aí que eu falei dos campeonatos. Parou que o cara aqui não vê o que tá falando aí, às vezes quer falar uns negócios importantes. Eu que sou o Fábio do futuro, tô aqui para lançar o papo para vocês, que é o seguinte: no teclado de membrana, quando você aperta uma determinada quantidade de teclas, pode acontecer do computador não registrar todas essas teclas. E aí, se você está num jogo, por exemplo, de FPS ou de ação, como o GTA V, e você tem que apertar, por exemplo, W, D, S, A, 3 dessas teclas, e mais a tecla de buzina e mais alguma coisa junto,
uma delas vai acabar falhando. Isso chama N-key rollover, que é o quê? Que é a quantidade de teclas que podem ser pressionadas juntos. Na verdade, chama X-key rollover, e quando é N-key rollover, é a tecnologia de teclados que suporta que todas as teclas sejam pressionadas simultaneamente. Os teclados mecânicos, principalmente os mais modernos, já têm N-key rollover de até 106 teclas, ou no caso de todo o layout. E alguns antigos não têm. Eles colocam essa informação porque às vezes você vai pressionar no máximo 6 teclas ou um pouquinho mais, e aí ele já tem essa quantidade disponível para você pressionar, e aí funcionaria. Porém, o N-key rollover é só em modelos mais recentes realmente, e além disso, existem alguns teclados que trazem até adaptador, porque a tecnologia PS2 suporta melhor esse N-key rollover do que a primeira USB aí, que em alguns casos dava defeito. Beleza? E para finalizar, aqui nos teclados mecânicos a gente ainda tem dois itens muito importantes. Um é o controlador do teclado, que é um componente eletrônico, que vai permitir aí algumas funcionalidades adicionais, seja para comandos de luzes, ou para macros, ou para outros itens. E fora isso, a gente tem, é claro, aqui ó, RGB LED, que é o quê? A crocância total nos seus games. Bom, mas chega de papo que agora é a hora do seu quadro favorito. Márcio Venâncio Batista, você tá tocando Kitaro? Será? Leonardo Paciello, Fábio, é uma boa escolha um processador Ryzen para o inverno? É uma boa escolha para o inverno e também para qualquer outra estação. Afinal de contas, é um bom processador, né? Pouca bateria. Tem como enfiar duas placas-mães num PC? Casa Nova Goulart. Excelente vídeo, descontraído, descomplicado, divertido e profissional. Muito obrigado, é nóis. Então, Fábio, no fim das contas, qual teclado que é o melhor para o meu computador? Qual que eu devo usar para jogar? Aí que, como eu disse, cada teclado tem suas vantagens e desvantagens, e não é simples assim eu te definir que vai ser um ou outro. Então, para você que está com dúvida ainda, eu te convido, é claro, a fazer parte do The Hardware Group no Facebook, onde você pode conversar comigo e com outras pessoas que já possuem teclados mecânicos ou mesmo teclados de membrana e podem te dar sugestões de qual é o mais legal para o seu jogo e para o seu PC e, claro, também para o seu bolso. Além disso, você pode participar no Discord, onde tem uma galera supimpa também, pronto para te dar várias dicas. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo tocante aí e deixem, claro, aquele like gelatinoso pra gente, tá? Se você não faz parte da turminha do hardware, aproveita para se inscrever no canal aqui da Crocância e, claro, já joga a voadora na sineta para receber toda semana aí novidades do seu amigo Fábio Jordan, que tá onde? @Fábio Jordan no Instagram, é claro. Valeu, meu povo, muito obrigado pela companhia. Aliás, vocês viram que bonita essa janela aqui? Nova que a gente colocou, cheia de coisa futurista? Eu achei uma elegância total.